São 18h04 aqui em Brasília, no Congresso Nacional, do Gabinete 16, senador Jorge Cajuru, seu empregado público. Atenção, Brasil! Senhoras e senhores jovens, meus únicos patrões, como seu empregado público e como senador, eu, Jorge Cajuru, não fiz nada mais do que minha obrigação ao me revoltar por duas vezes, a primeira em redes sociais, na terça-feira da semana passada, e a outra na tribuna do Senado Federal, na quinta-feira da semana passada, e escandalizar com os gastos de quase R$1.100.000 com lagostas, camarões, vinhos e uísques importados, com a exigência de que as bebidas tivessem pelo menos 4 premiações internacionais para as festas e recepções dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil inteiro ficou revoltado, reagiu nas redes sociais. E atenção, neste momento, a juíza corajosa Solange Salgado, da primeira vara da Justiça Federal do Distrito Federal, suspendeu a contratação realizada pelo Supremo Tribunal Federal de um buffet refinado no valor de R$480.700, pois depois do que pronunciei e do que apresentei, mostrando a licitação, o documento oficial, que era de R$1.100.000, o Supremo resolveu diminuir as despesas. Mesmo assim, a juíza da primeira vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, a juíza Solange Salgado, corajosa, repito, resolveu agora suspender tudo, 100% do contrato da licitação com mordomias, regalias dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, com bebidas e comidas detalhadas por mim com exclusividade, entre café da manhã, almoço, jantar, coffee break, entre pratos quentes, frios, sanduíches, enfim, um escândalo. Eu quero agradecer aqui muito, eu ainda não a conheço pessoalmente, mas gosto dela de graça, a deputada federal Carla Zambelli, que foi solidária comigo, gravou um vídeo na Câmara Federal sobre censura do Supremo Tribunal Federal em relação a querer me tirar do ar nas redes sociais. E desta feita, ela também lá na Câmara agiu como eu aqui no Senado, entrando com ação, como eu entrei no Tribunal de Contas da União. Eu entrei com 2, pedindo a suspensão e querendo uma auditoria dos 10 últimos contratos em licitação para alimentação e bebidas em festas e recepções dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, deputada federal Carla Zambelli. É também, ela que é de São Paulo, do PSL, uma vitória sua, ação minha, em conjunto, sem nem combinarmos, ou seja, a sua reação é a minha, mas evidentemente, pela força das minhas 30 redes sociais, graças a vocês, brasileiros do país e fora do país, com mais de 57 milhões de acessos mensais, o que falei nas redes sociais e depois da tribuna do Senado, provocou muita gente, revoltou muita gente e levou a essa juíza tomar essa decisão. A Corte informou que irá recorrer da decisão por meio da Advocacia Geral da União, a AGU. Pode recorrer, pode fazer o que quiser, mas
Com certeza, a população brasileira indignada vai ficar feliz e esta juíza vai conseguir manter a decisão de suspender por total, ou seja, mesmo que o Supremo tenha diminuído bem o valor gasto de 1.100.000 para 481.000 reais, o Supremo manteve a compra de lagosta, manteve a compra de camarões, manteve a compra de vinhos importados, uísques importados e manteve a exigência escandalosa de que cada bebida tem que ter no mínimo 4 premiações internacionais. Barril não sei o quê, envelhecido não sei o quê. Vá para o inferno, né? Num momento em que vivem as famílias brasileiras, em sua maioria absoluta, sem condições nem de alimentação, vêm esses 11 ministros com um banquete desse nível. O edital de licitação previa gastos de 1.100.000 reais pelo serviço. No final da semana passada, modéstia à parte, após meu depoimento na tribuna do Senado, mesmo com toda a polêmica gerada, a repercussão no Brasil inteiro, a publicidade da intenção de efetuar esse gasto com refeições consideradas de altíssimo padrão, o caso movimentou as redes sociais nos últimos dias. A Suprema Corte não recuou, embora tenha fechado uma compra em valor menor. Porém, o que importa é o que ela, na licitação, conseguiu, o valor de 1.100.000 para essa farra do boi. A empresa vencedora foi a Premier Eventos Limitada, que já serviu buffet em eventos como a Copa do Mundo, aqui em Brasília, e a Copa das Confederações, aqui em Brasília. No edital, há exigências de pratos refinados como bacalhau a Gomes de Sá, frigideira de siri, muqueca capixaba e baiana, arroz de pato, camarões, lagostas, vinhos importados, além da longa lista de bebidas alcoólicas que somente eu apresentei todos os dados, todos os detalhes com exclusividade e obtive tudo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E foi essa reação aqui que levou a Justiça em várias esferas, desde o Tribunal de Contas da União até a primeira vara da Justiça Federal, a essa decisão de agora, de suspender por todo o contrato, por toda a licitação, ou seja, todo o valor, suspender esses gastos com mordomias e regalias no Supremo do banquete ou no banquete do Supremo. Agora, 18h13, vamos reviver aqui a reação de quinta-feira passada, de minha parte, em melhores momentos, para resumir, na tribuna do Senado. Manda pro ar. Aqui se demonstra uma vergonhosa ostentação desses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal às custas do dinheiro do público, do dinheiro seu. Gente, se fosse com o dinheiro deles, a gente não poderia falar nada. Tome a champanhe que quiser, o vinho que quiser, o uísque que quiser, mas é com o dinheiro do público, de uma nação que está no seu pior momento econômico. Está passando dificuldades de alimentar-se. Agora, o mais revoltante. Dentre as exigências mais absurdas estão: os 11 ministros exigem no edital da empresa onde se compra esse monte de comida e esse monte de bebida, a exigência deles é o seguinte: que cada uma dessas bebidas tenha ao menos 4 premiações internacionais. Vão pros quintos dos infernos, desculpa a expressão. 4 premiações internacionais eles exigem nas suas bebidas de festas e de recepções.
dentre mais de 30 tipos de pratos principais que são servidos, os 11 dragões do STF, estão medalhões de lagosta, com molho de manteiga queimada, bacalhau a Gomes de Sá, vão comer no inferno. Galinha d'Angola assada, vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro assado, porco assado. Porco realmente tem lá no Supremo. Então eu até admito que tem que assar porco lá mesmo. Porque, presidente, é claro que você como senador precisa ter um pouco mais de respeito, mas acontece que nas ruas as pessoas estão indignadas. Então aqui eu sou um representante dessas pessoas. Quando eu vejo alguns julgamentos infelizes lá no Supremo Tribunal Federal, eu agora estou entendendo o motivo de alguns que ficam cochilando antes do voto lá. Especialmente aqueles barrigudos que ficam roncando. Como porcos, e não votam direito, e votam errado, contrariando a nação brasileira. Porque eles comem tanto, bebem tanto, que eles acabam dormindo durante o julgamento e perdendo a consciência de como julgar bem. Porque é tanta farra, é tanta comida, né, a chamada farra do boi. Não dá, esse Senado precisa tomar uma atitude. Alguém tem que tomar, eu entrei com uma ação, quem quiser me acompanhar eu ficarei feliz, no Tribunal de Contas da União, marquei uma audiência com o ministro do Tribunal de Contas da União, estarei lá segunda-feira, para tentar impedir isto, para fazer uma auditoria, para acabar com essa licitação aqui, com esse edital, e fazer com que não se autorize com dinheiro do público comprar isso tudo aqui de exagero. Bem, 18 e 16 agora, graças a Deus, e especialmente a juíza Solange Salgado, da primeira vara da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, ela acaba de suspender essa contratação realizada pelo Supremo Tribunal Federal para gastar essa fortuna com camarões, lagostas, uísques importados, com a exigência de 18 anos, com a exigência de que cada um tenha pelo menos 4 premiações internacionais e o mesmo com vinhos tintos. Enfim, acaba a mordomia do Supremo Tribunal Federal, a farra do boi, e agora o Supremo vai tentar recorrer desta decisão. Em edição extraordinária, entramos ao vivo aqui do Gabinete 16 e mais uma vez o meu reconhecimento à deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, muito gentil comigo, solidária, no momento em que o Supremo queria tirar do ar minhas redes sociais, ela gravou um vídeo com suas colegas, com a Caroline, com a Cristina, enfim, as 3 mulheres corajosas lá da Câmara Federal, se juntaram a mim aqui no Senado Federal, ao senador Regufe também junto comigo. Enfim, nessa hora temos que nos juntar, porque um só não consegue e juntos a gente pode, e a gente mostrou ter forças, reagir, subir na tribuna, se indignar, porque esse é o nosso papel de respeito ao dinheiro público. Bem, para finalizar, hoje, 12:30, iniciamos e lançamos um aplicativo mais seguro, mais confiável, para que o Brasil inteiro possa votar com o senador Jorge Cajuru nos assuntos mais polêmicos em pauta aqui no Senado Federal. Um deles é o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O pedido está aqui e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até agora não aceitou, para que pelo menos se discuta este pedido e depois se vote no plenário e com voto aberto. Ou seja, está sendo engavetado cada um dos 3 pedidos, o meu, o do senador Marcos Duval e principalmente o do jurista Modesto Carvalhosa, que foi o primeiro, que tem mais de 2 milhões de assinaturas do Brasil inteiro e que está muitíssimo bem fundamentado
o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. E ao iniciarmos este aplicativo com enquete em tempo real, 24 horas por dia, nas 30 redes sociais do Cajuru, comandadas pelo facebook.com/Cajuru Goiás, por onde vocês podem comentar à vontade, através do navegador cajuruvotabrasil.com e nas redes, vocês vão votando desde que informem o CPF e também o e-mail e a partir de amanhã também o seu WhatsApp. Isto é para dar mais segurança a esta enquete, impedir os robôs, filtrar melhor, e ninguém aqui tem a intenção de invadir a sua vida, a sua privacidade e respeitar, acima de tudo, a sua vontade de informar o seu CPF. Porque informando o seu CPF, nós impedimos, através do Facebook, que cada um vote mais de uma vez. Dando o seu CPF, você só pode votar uma vez, uma só, uma única vez. Dando o seu CPF, você, se informá-lo de forma errada, ou CPF falso, o seu voto será invalidado. Então essas são as seguranças. Estamos nos aproximando de um aplicativo que, na hora da reforma da Previdência, quando aqui chegar para a votação, ele estará completo, 100% seguro, 100% confiável. Começamos 12:30. Vejam agora, ao vivo, em tempo real, como está o placar percentual de quem é a favor do impeachment do ministro Gilmar Mendes e de quem é contra, dividindo a tela, Laerte, Vitor, informando a mim, a favor, quantos por cento? 98% dos brasileiros são a favor do impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Portanto, somente 2% dos brasileiros são contra o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A enquete continua no ar nas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial e na semana que vem, pelo menos com 10 dias de duração, teremos a conclusão que cada vez mais parece óbvia. Gilmar Mendes é, de forma negativa, uma unanimidade nacional, porque 98% a favor dele para ser impeachmentado, ou seja, contra, né, o Gilmar Mendes, 98% a favor do seu impeachment como ministro do Supremo Tribunal Federal e apenas 2% contra o pedido de impeachment dele. Há muito tempo eu não via isso. Aliás, eu não sei quando na vida eu vi um Brasil inteiro ser 98% a favor do impeachment de alguém. Nem a Dilma Rousseff, nem o Fernando Collor, o próprio ex-presidente Lula, quando fizemos aqui enquete se ele deve merecer continuar preso ou ficar livre, nem contra o Lula chegou a esse número de 98% em uma enquete agora muito mais confiável, muito mais segura, através deste criativo criado pela nossa equipe aqui no Gabinete 16. 18h23, a segunda edição do telejornal A Voz do Senado, como sempre, será às 11 horas da noite, com Jorge Cajuru na tribuna do Senado, entrando nas feridas da saúde e da educação e na defesa das universidades federais. Imperdível está a segunda edição com Renata Dairo às 11 horas da noite desta segunda-feira, 6 de maio de 2019. Agradecidíssimo.